Bom, boa tarde, Rita. Então, essa live hoje, o Pergunte para Lena, é uma live que vocês podem me fazer as perguntas que vocês quiserem, obviamente ligadas aí à sexualidade na adolescência. E em geral, eu tento também trazer um pouco do que a gente conversou, dúvidas e perguntas que tenham ficado sobre o tema que a gente conversou a semana passada. E na semana passada nós conversamos sobre descomplicando a adolescência, né? E essa conversa sobre descomplicando a adolescência foi uma conversa para a gente entender o que é que complica, né? Por que quando os nossos filhos chegam na adolescência, a gente tem mais dificuldade para se comunicar, a gente tem mais dificuldade para se relacionar com eles, e às vezes isso acaba gerando um certo afastamento, né? Um certo afastamento dos nossos filhos no período da adolescência, que é tudo que a gente não quer. Afinal de contas, é um momento muito importante da vida deles e a gente não pode estar longe. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Maria Alice. Sejam todas bem-vindas aqui à nossa live Pergunte para Lena, Descomplicando a Adolescência. Então, se vocês tiverem alguma pergunta com relação à adolescência, sexualidade na adolescência, ou alguma outra pergunta ligada à sexualidade dos seus filhos, ou mesmo da sexualidade adulta, alguma coisa que vocês queiram entender, e principalmente ao que a gente conversou a semana passada, eu estou hoje aqui à disposição de vocês, hoje é o dia de vocês, vocês perguntam e eu respondo, né? Dentro daquilo que eu consigo responder. Então, a proposta hoje é a gente conversar sobre o que nos aconteceu, sobre o que conversamos a semana passada e outras dúvidas que vocês tenham e que queiram conversar aqui comigo. Então, essa live Pergunte para Lena tem essa proposta. E aí, para ir aquecendo vocês, né, para a gente começar essa conversa, eu vou fazer um pouquinho de uma retrospectiva sobre o que é que nós conversamos a semana passada. Então, a semana passada, eu trouxe para vocês aqui, né, uma ideia da puberdade, da chegada da puberdade, como sendo um período, né, que seria o equivalente ao período de quando a gente está grávida do nosso bebê. Porque, segundo o Isamitiba, a adolescência seria um segundo parto para a nossa criança. O segundo parto desse mesmo filho que a gente teve um dia, né, há 10, 11, 12, 13 anos atrás. Então, agora, eles vão nascer de uma forma diferente. Agora, eles vão nascer para o mundo, né? Eles vão nascer para a sociedade. Quando a gente os teve pela primeira vez, eles nasceram para a gente, nasceram para o nosso ninho, né? Nasceram para a nossa família, né? Nasceu para o nosso casulo familiar. E agora, eles começam, quando chega a puberdade, eles começam agora um processo para poder sair desse casulo, para poder voar, para poder ir para o mundo, né? Afinal de contas, os nossos filhos não são nossos, os nossos filhos são do mundo, já dizia Kail Gibran. Nunca vou esquecer dessa poesia do Kail Gibran, porque quando eu era adolescente, eu lembro uma vez de uma das minhas discussões com a minha mãe, e uma das coisas que a minha mãe começou então a botar as normas, e ela estava brava porque eu tinha ido para Recife com uma prima minha, e nessa viagem com a minha prima eu tinha ido a uma festa, e como eu só tinha 13 anos de idade, não era permitido eu ir a festas sem que fosse na companhia, né, do meu irmão mais velho, ou do meu segundo irmão, ou então na companhia de tios, ou mesmo dela mesma, né? E eu tinha desobedecido. E por eu ter desobedecido, a minha mãe ficou muito brava comigo e me pôs de castigo, e foi mesmo uma briga muito séria, né, que a gente teve. E eu lembro que a minha irmã mais velha sempre foi minha grande defensora, né, a Zana. E a Zana, então, era muito instruída, a Zana sempre gostou de ler muito e adorava Kail Gibran, e ela, então, tinha descoberto essa fala do Kail Gibran e botou no espelho da minha mãe. Então, minha mãe, quando acordou de manhã, a Zana tinha deixado esse recado para ela por conta do castigo que ela tinha me colocado, então dizendo para minha mãe que ela
precisava me criar para o mundo e não me criar para viver dentro de casa. E aí ela usou essa fala do Caio Gilbran: os seus filhos não são seus, os seus filhos são do mundo. Então, essa fala me marcou muito, né? Porque tem a ver com a minha história de vida, né? E é uma grande verdade. Os filhos da gente não são nossos. Nossos filhos, eles são para o mundo. E eles vão ganhar esse mundo. E para eles ganharem esse mundo, eles precisam se constituir como homens e mulheres adultos para poder voar sozinho, não é? E esse período da adolescência é exatamente esse momento de saída do casulo. É exatamente esse momento que os nossos filhos vão começar a querer alçar voos. E é isso que a gente vai precisar ajudá-los nesse momento. Aqui a Luciana colocou: pelo que as crianças e jovens falam, hoje em dia a moda é ser bi. Como conversar sobre isso? Luciana, inclusive eu fiz uma live aqui, né, falando sobre essa situação. Então, como eu estava dizendo para vocês, esse momento da adolescência, que é um momento que eles estão querendo alçar voo, é um momento onde eles estão experimentando, né, novas circunstâncias, novas formas de existir na vida. Existia aquela forma que os pais sempre disseram para eles como é que é para ser. Mas existe agora, nesse momento, não apenas a fala do pai, não apenas o desejo da mãe. Agora eles estão num momento que eles estão começando a ser donos da sua própria vida, não é? Então esse é um momento onde esses meninos e meninas, eles estão começando a experimentar a vida, para poder saber de fato o que eles são, o que eles não são. E eles vivem hoje numa sociedade onde as experimentações sexuais, elas são muito mais abertas, né? Elas são muito mais possíveis. Eu costumo dizer, na minha época, imagina, se eu não podia ir numa festa com a minha prima, imagine, né, comentar e falar sobre de quem a gente gostava, muito menos se a gente gostasse de alguém que não fosse aquela pessoa, não é? Ou daquele sexo que se esperava que a gente fosse. Então era muito mais complexo. Mas hoje os nossos meninos e as nossas meninas vivem numa sociedade onde a bissexualidade, a homossexualidade, a diversidade sexual, ela hoje é conhecida, ela hoje é sabida. Ela existe, hoje ela, né, com todos os movimentos, com todos os estudos, com todas as possibilidades que já encontramos hoje na nossa sociedade, a diversidade sexual hoje é algo que a gente sabe que ela existe e que ela, embora ainda sofra muito preconceito, ainda sofra muita segregação, ainda tenha muito pelo que lutar, a gente já vê hoje, principalmente nos grupos de jovens, uma aceitação maior de que essa possibilidade existe. E não apenas que essa possibilidade existe como algo que pode ser do outro, lá longe, distante, comigo não. Não, essa possibilidade pode existir inclusive comigo. Então eles hoje conseguem ter uma possibilidade de aceitação e de não julgamento, né, como já aconteceu principalmente até a minha época, e até mesmo na época de vocês, né, quando vocês eram adolescentes, ainda existia muito preconceito, que assim, você vivenciar, experimentar algo sem ter ainda uma certeza absoluta, porque essa certeza a gente vai ter, na verdade, uma certeza maior quando você é adulto. E eu costumo dizer que essa certeza do desejo pelo outro, ela é muito fortuita, né? Então, assim, a gente não dá nunca para afirmar. Mas hoje eles se dizem bi, porque dizer bi significa o quê? Significa que eu estou aberto a experiências, eu estou aberto a vivenciar novas experiências. Então, o que a gente precisa quando conversa com um garoto ou uma garota que se diz bi, primeiro entender por que você acha que você é bi. E aí, baseado no que essa garota ou esse garoto disser por que ele acha que é bi, a gente poder conversar com eles. Agora, obviamente que para você poder conversar com o seu menino ou com a sua menina sobre o que é ser bi ou não ser bi, ser hétero, ser assexuado, ser homossexual, ou seja, ter a orientação sexual, você precisa entender como é que se constrói, né, a orientação, como é que se constrói a identidade sexual, porque isso vai te dar mais tranquilidade para você poder conversar.
Porque não adianta simplesmente eu conversar em cima apenas da minha expectativa. Porque a minha expectativa não significa que eu esteja certa e o meu filho errado. Ou que o que eu penso é o mais correto e o que os adolescentes hoje pensam não é correto. Ah, isso é moda? Não sei se isso é moda. Né? Hoje podemos dizer que hoje existe um movimento, do mesmo jeito que existia o movimento, né, das tribos adolescentes, hoje a gente vê um movimento deles no sentido dessa defesa da diversidade sexual, né, no sentido dessa aceitação da possibilidade dessa diversidade e de inclusive se incluir nessa possibilidade. Então eu vejo esse movimento como um movimento, né, de diferença, né? Eles fazem uma diferença, assim, em relação ao que o pai e a mãe pensam, uma vez que esse período da adolescência, eles entram muito nesse confronto, mas eles entram hoje também com muito mais entendimento de que viver a sua sexualidade não precisa ser apenas do jeito que papai e mamãe vivem, ou do jeito que papai e mamãe disseram que eu tinha que viver. Hoje eles, por terem muito mais acesso à informação, por terem muito mais possibilidade de se relacionar com muito mais gente, com o mundo digital que existe aí, eles hoje vivem um mundo muito mais aberto, muito mais liberal. Então pode ser que eles sejam bi, porque não sabem direito o que é que eles querem, ainda mais nesse período da adolescência, que é um período ainda de muita confusão sobre quem sou eu. Agora, eles estão abertos, o que eles querem dizer isso é que eles estão abertos às experimentações. E o que o nosso papel como mãe precisa, o que a gente precisa fazer nessa hora é entender por que eles se dizem assim e baseado naquilo que eles dizem, a gente poder apresentar para os nossos filhos os prós e os contras de cada um desses posicionamentos que eles apresentam, para que eles possam desenvolver uma crítica. Porque o nosso papel, a gente não consegue fazer com que o outro não seja o que ele vai ser. O que nós conseguimos é fazer com que eles desenvolvam uma crítica sobre o seu comportamento, para que eles exerçam o seu comportamento com responsabilidade, sem que eles se machuquem. Porque o que nós podemos fazer, o que está no nosso controle, é a gente dar informação, dar estrutura, dar suporte. Ou seja, nós somos esse casulo que eu trouxe aqui para vocês. E nesse casulo que eu trago aqui para vocês, dependendo de como a gente estrutura o nosso filho, ou seja, de como nós somos esse casulo, a gente vai conseguir ou não ajudar o nosso filho a voar bem. Senão ele vai voar de asa quebrada, né? E aí isso vai dar muitos problemas. Aqui a Francisca colocou... Peraí, deixa eu só ver aqui um pouquinho antes que ele fuja de mim. É verdade, Helena. Conheço muitos adolescentes jovens que têm parceiro do mesmo e assumem com muita tranquilidade e são aceitos no seu grupo de convivência. Aí a outra Francisca colocou também aqui para mim: minha filha se diz bissexual, porém por enquanto só se relacionou com menina. No começo foi meio constrangedor, mas agora ela aos 18 anos conseguimos conversar a respeito, graças às suas aulas, acho que as minhas aulas, né? Tá aqui suas luvas, que me ajudaram muito, obrigada. Aí eu fico feliz, Francisca, que você tenha conseguido conversar com a sua filha, porque na verdade é isso que eles precisam, que a gente converse, que a gente esteja junto, que a gente entenda, que a gente possa ajudá-los, né, a voar sem quebrar a asa. E voar sem quebrar a asa não significa voar do jeito que a gente queria que eles voassem, mas sim deles entenderem e conseguirem descobrir o jeito deles voarem. E para poder eles descobrirem o jeito de voar de uma forma segura, sem quebrar sua asa ou sem perder o seu ímpeto, né, para viver a vida, a gente precisa ter um casulo que dê um suporte para eles adequado, né? A gente precisa ser um casulo para eles que os ajude a fazer esse voo. E o que a gente pode fazer nesse sentido aí da bissexualidade, quando eles falam, né, que são bissexuais, ou até mesmo quando eles já se identificam como homossexuais, ou mesmo como heterossexuais, eles querem o nosso entendimento, eles querem primeiro saber que não vão ser rejeitados,
pela sua mãe nem pelo seu pai, que eles vão ser aceitos, né, mesmo não correspondendo às expectativas da sua mãe ou do seu pai em relação à sua orientação sexual. E segundo, né, eles querem entender o que está acontecendo com eles, porque eles mesmos sabem direito. São muitos sentimentos, são muitas novidades nesse período da adolescência. E é por isso, né, que a gente precisa ajudá-los. Da mesma forma, por exemplo, quando eles são pequenos, né, que eles começam a caminhar e aí por volta, né, dos 13, 14 anos, eu diria que eles estariam aí nesse momento de começar a querer caminhar sozinhos. Até os 13, eles ainda estão muito dentro desse casulo. Eles ainda estão começando, estão percebendo esse movimento, mas eles ainda não saíram do casulo. Eles ainda estão ali muito ligados ao pai, muito ligados à mãe. O pai e a mãe ainda são as pessoas que eles mais confiam. Eles ainda precisam muito da nossa ajuda. Não é só que eles precisam, eles pedem muito ainda a nossa ajuda. E quando a gente, né, que foi o que eu trouxe para vocês na aula passada, quando a gente, nessa hora, a gente é capaz de dar esse suporte, a gente é capaz de prepará-los, né, para poder eles alçarem voo, a gente consegue ser uma referência para os nossos filhos, principalmente nesse assunto da sexualidade. Né? Porque eu tinha até pego aqui uma pergunta, porque eu sempre trago algumas perguntas que me fazem nos bastidores, né, no meu direct, ou então... que me mandam, né, alguma mensagem para o meu WhatsApp, e teve uma mãe que me perguntou assim, poxa, Lena, mas o que seria, né, o que seria esse período da adolescência? Então, o que a gente chama mesmo, né, do período da adolescência, quando de fato ela acontece, né, ou seja, que ele saiu do casulo, é ali por volta dos 13, 14 anos que eles estão botando ali as suas asinhas de fora, como diz o ditado, né? Estão começando a botar suas asinhas de fora. Agora, até então, eles ainda estão lá dentro, estão se desenvolvendo, mas eles ainda estão lá dentro com a gente. Eles ainda estão muito dentro de casa. A gente ainda tem um poder e uma ascensão sobre os nossos filhos muito grande. Quando eles começam a botar as asinhas de fora, que eles começam a querer voar, né? Que é aí por volta dos 13, 14 anos, 12, 13, ou seja, para a menina quando ela menstrua, para os meninos quando eles começam a ejacular, que segundo Tiba é quando aconteceu o parto, não é? Nesse momento eles começam a despertar esse interesse. E eles estão nesse momento do despertar esse interesse, que é um momento que eles, sabe, ainda estão muito confusos, eles ainda não sabem muito bem direito. Claro, eles aprenderam desde pequenininho com a gente ali dizendo para eles e mostrando, principalmente se eles têm pais heterossexuais, né? Então eles estão vendo ali que mamãe é casada com papai, que ela tem uma mãe, tem um pai, e que homem fica junto com mulher. A gente está o tempo inteiro passando essa mensagem, porque nós fazemos parte de uma sociedade que a gente chama de heteronormativa, ou seja, que é isso que a gente, de uma certa forma, a gente prega, né, que a gente incentiva, mas isso não significa que os nossos filhos vão ser heterossexuais por conta disso, porque se fosse assim, nós não teríamos nem bissexual, nem homossexual, né? Nós não teríamos nada disso acontecendo na nossa sociedade, a gente só teria heterossexuais. Então, se acontece, é porque não é só o que a gente diz, o que a gente fala e o que a gente espera. Existem outros mecanismos que fazem parte dessa formação que vai interferir, né, em quem eu vou desejar sexualmente para viver comigo, quem eu quero afetivamente para ser meu parceiro ou minha parceira. Então, esse é um momento onde eles têm muito mais liberdade. Na minha época, a gente não tinha essa liberdade de escolha. Tem muitos amigos meus que são homossexuais e que casaram, tiveram filhos e só depois, né? Tem uns até que só depois que viraram avós é que tiveram a coragem, né, como se diz, de sair do armário. Hoje não. Hoje, a geração de hoje, de jovens de hoje, de adolescentes de hoje, eles têm essa aceitação muito maior, esse conhecimento muito maior. Então, é comum a gente ouvir, sim, e eu tenho ouvido bastante, principalmente de mães de meninas, né, as meninas dizerem que são bissexuais. Então, o que a gente precisa
é entendê-las, é entender essa construção, é entender o que está acontecendo com ela, dar esse suporte e conversar sobre os sentimentos, sobre as circunstâncias, conversar sobre os eventos, conversar sobre os acontecimentos, conversar sobre o que ela pensa a respeito e como se sente com essa condição. Porque é muito importante que a gente saiba, a gente aprenda com eles o que eles já sabem, para poder a gente ter o nosso posicionamento e também conversar com eles sobre aquilo que a gente sabe, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que é a nossa expectativa. A gente não precisa esconder, porque hoje eles aceitam e eu não aceito, eu tenho que aceitar. Não, você tem que respeitar, é diferente. Né? Aceitar é um outro passo. A gente aceita quando a gente percebe que aquilo de fato, não é algo que a minha expectativa não é a única certa que existe no pedaço. Que ela também pode existir aquele outro jeito de se viver e de ser. Aí a gente aceita. Né? A gente pode também aceitar e não bater palma, mas a gente pode aceitar. Então existe o respeito, existe a aceitação e existe a conivência, existe o compartilhar, existe o congregar, né? E inclusive defender. Então existem todas essas possibilidades na nossa vida. O importante, primeiro, o respeito. Temos que respeitar a opinião dos nossos filhos. Se ele está dizendo, alguma coisa existe para ele estar comentando ou ela está comentando isso. Então temos que ouvi-lo. É o mínimo que nós temos que fazer diante de uma circunstância como essa. Né? Então, falar de bissexualidade, falar de orientação sexual, é falar da vida dentro dos nossos filhos, porque isso não isso é só uma ponta do iceberg. Tem uma série de outras circunstâncias que estão nesse entorno dessa construção da sexualidade e que a gente precisa se inteirar dela. E que não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Elas vão sendo construídas, né, desde que a nossa criança nasce. Muitas vezes ainda intraútero, elas já vão sendo construídas. E a forma como a gente vai conduzindo ao longo da vida vai desencadeando uma série de situações, inclusive da própria orientação sexual dos nossos filhos. Não é? Então eu fui culpada. Não é uma questão de culpa de ninguém. Mas é uma questão de vivência, de experiência, do jeito da gente aprender a lidar, né, com essas circunstâncias. É uma condição humana. Então, a diversidade é uma condição humana, não é uma patologia, não é um advento estranho. Era estranho porque a gente não conhecia, era estranho porque ninguém falava, era estranho porque todo mundo tinha que ficar calado diante de uma situação como essa, porque era indesejável, principalmente para a sobrevivência da espécie. Então, era indesejável, mas não que isso não pudesse existir, tá? Então, gente, como eu estava dizendo, né? Se vocês quiserem questionar, gente, pode questionar, pode fazer pergunta. Hoje não é aula não, já está virando aula, né? Eu me empolgo, vocês me deixam falar, e aí eu me empolgo. E tem uma pergunta aqui da Jacira, que eu não tinha visto, peraí. Com quantos anos, mais ou menos, a menina começa a menstruar? Oi, Jacira. Então, Jacira, não existe, né, uma idade certa. Mais ou menos entre 9 e 13 anos é a idade que pode acontecer a menstruação da garota. Agora, como é que eu sei qual é a idade que a minha filha vai menstruar? A gente sabe mais ou menos a partir da idade que ela entrou na puberdade. E como é que eu sei que ela entrou na puberdade? A gente sabe que ela entrou na puberdade pelo desenvolvimento da glândula mamária. Então, quando ela começa a aparecer aqueles primeiros, inchaçozinho do mamilo, que o mamilo começa a ficar gordinho, aquilo dali é o primeiro sinal de puberdade, tá? Chama-se telarca. Então, é o momento em que a menina começa a ter o seu primeiro sinal de que ela entrou na puberdade. E aí, nesse momento, conta mais ou menos 2 anos e ela vai menstruar. Então, se a menina começou a ter esse primeiro sinal aos 9 anos, lá pelos 11 e pouquinho, ela vai provavelmente menstruar. Um outro sinal que a gente costuma trazer, embora não seja assim uma coisa, minha mãe menstruou aos 13, eu vou menstruar aos 13. Não, porque a gente sabe que tem outros fatores que vão interferir nessa definição, nessa determinação de quando é o período, a data, né, o momento da primeira menstruação.
como por exemplo a gordura, como por exemplo o clima, como por exemplo o próprio ambiente que a menina vive, se é um ambiente mais sensualizado, se é um ambiente menos sensualizado, se essa menina tem uma educação mais... não é nem a educação, mas é o próprio contexto que ela vive, se é um contexto mais infantilizado, se é um contexto mais sexualizado, tudo isso pode interferir, né, na data dessa primeira menstruação. Mas, sem dúvida nenhuma, ela está diretamente ligada ao início da puberdade. Então, isso vai interferir no início da puberdade da sua filha, que ao sair esse primeiro sinal mamário, né, das glândulas mamárias, a gente sabe que 2 anos ali depois, essa menina vai menstruar. Então, é ficar ligada a esse momento. Tem a ver também com a genética, como eu estava dizendo? Sim, também tem a ver com a genética. Em geral, isso costuma acontecer mais ou menos, né, de acordo com a idade que a mãe menstruou, mas não necessariamente, né, como eu acabei de colocar. Então, pode sim coincidir, a gente pode ter aí um parâmetro. Então, se é uma família onde as mulheres costumam, menstruar por volta dos 12, 13 anos, provavelmente essa menina também vai menstruar mais ou menos por aí. Mas o que vai marcar, o marcador de fato de quando ela vai menstruar é observar as mudanças no corpo dela. Então vai prestando atenção aí nessas mudanças, principalmente a do seio, porque é a do seio quem é o marcador principal para essa idade, né, da puberdade, tá bom? Minha filha se diz bissexual, porém, por enquanto... isso aqui eu já falei dela. Sendo a minha filha bissexual e tendo uma outra entrando na puberdade que gosta muito da irmã e se dá bem com a namorada, será que vai interferir na sua escolha? E se dá bem com a namorada da irmã, será que vai interferir na sua escolha? Olha, Francisca, eu não sou dessa teoria, tá? As pessoas não são influenciadas por gostar de alguém que seja homossexual ou heterossexual. Porque se fosse assim, todos nós seríamos heterossexuais, porque a gente, sabe, ama a nossa mãe, a gente tem nela como um grande exemplo, né, o nosso pai, nossa mãe. A maioria das pessoas que estão no nosso entorno, né, são pessoas heterossexuais. Então, se fosse assim, a influência maior é sempre para a gente ser hétero e não para a gente ser bi ou a gente ser homo. Então, eu não acredito nessa hipótese. Aliás, eu nunca vi nenhum estudo que trouxesse essa hipótese. Até porque, por exemplo, existem estudos feitos com filhos de homossexuais e que nenhum deles se tornam homossexuais. Então, isso mostra que não é a influência, não é o bem-querer por alguém que seja homossexual que vai fazer com que o outro se torne homossexual. O você ter um bem-querer por alguém que seja homossexual vai fazer com que você tenha uma aceitação maior de que essa possibilidade existe na natureza humana e não que você, de fato, venha a ser. Se você vier a ser homossexual, é porque... está ali na sua natureza, no seu aprendizado, nas suas experiências de vida, no seu jeito de ser, que fez de você uma pessoa homo e não uma pessoa hétero. Né? Porque esse saber do o que leva alguém a ser hétero, bi ou homo, esse é um saber que a gente, por enquanto, só tem hipóteses. A gente não tem nenhuma verdade ainda fechada em relação a isso. Tá? E essa hipótese eu não vi ser levantada até hoje. Então, até hoje, eu nunca vi ninguém se dizer que se tornou homossexual porque tinha uma amiga que era homossexual. Ou porque gostava muito de uma garota que era homossexual e ela, então, quis seguir o exemplo dela. Não. Não, porque a gente não se torna amiga de alguém porque essa alguém tem esse ou aquela orientação sexual. Existem coisas... muito a mais, né, muito acima da nossa orientação sexual, que é o jeito da gente ser, a pessoa que nós somos, a pessoa que nós demonstramos, a pessoa acolhedora ou não, inteligente, com habilidades, enfim, com tantos predicados que a gente tem na nossa vida, que é isso que vai fazer com que alguém tenha atração ou não, né,
para se tornar amigo daquela pessoa. Então ela tem que encontrar pontos de identificação. E o ponto de identificação não é ser hétero, nem é ser bi. O ponto de identificação até pode acontecer, mas porque já são, ou porque querem ser, entendeu? Porque tá ali já identificando, e o fato de você ter um amigo que também um fortalece o outro, mas não porque aquele um estimulou você a ser, né? Então, não é isso que vai fazer com que a sua filha faça esse tipo de escolha, de jeito nenhum, tá? É possível engravidar com o dedo, com sêmen? Oi, Felipe, não. Não é possível engravidar, a não ser... Quer dizer, peraí, você me pegou aqui de surpresa, veio uma pergunta totalmente fora do que eu estava falando aqui, você me pegou de surpresa, Felipe. Mas olha, Felipe, o dedo com sêmen, se o garoto acabou de ejaculou no dedo, e ele pegou esse dedo com o sêmen e introduziu na vagina, aí há sim um risco de gravidez. Agora, se esse garoto ejaculou no dedo, esse sêmen secou, e depois dele seco, ele colocou o dedo na vagina, aí já não tem mais o risco de engravidar, porque quando o sêmen seca, os espermatozoides morrem. Ou se esse sêmen ficou algum tempo fora e só depois é que foi entrar em contato com o corpo da mulher, aí nesse caso também vai dificultar, ou seja, esse espermatozoide, ele já perdeu tempo fora do ambiente que mantém ele vivo, né? E que mantém ele forte, capaz dele poder engravidar. Então, em geral, principalmente se o sêmen seca, não existe essa possibilidade. Agora, se acabou de ejacular, o dedo está ali lambuzado de sêmen e esse dedo é colocado na vagina, há sim o risco, principalmente se a garota estiver excitada, porque aí ela está com a secreção vaginal que vai servir de condutor para esse sêmen que vai chegar lá direitinho, né, na tuba uterina, ou seja, nas trompas, e se o óvulo estiver lá, ele vai poder encontrar com o óvulo. Então, tudo que promove o encontro do óvulo com o espermatozoide é risco de gravidez. Tá bom, Felipe? Espero ter conseguido esclarecer a sua pergunta. Muito bem, então vamos voltando aqui. Então, veja, essa pergunta do Felipe agora me remeteu a uma reflexão, né? Então, você imagina, né? Quantas dúvidas e quantas dificuldades a gente pode viver na adolescência, porque são tantos acontecimentos ligados ao nosso corpo, e aí eu tô falando só de sexualidade, hein, gente? Eu não tô falando dos outros âmbitos da adolescência, porque a adolescência não é feita só da sexualidade, mas sem dúvida nenhuma a sexualidade eu posso dizer que é vivida na maior parte da adolescência, e que um jovem que não tem um suporte para viver a sua sexualidade com tranquilidade, com responsabilidade, com quem ele possa fazer uma pergunta como essa que o Felipe acabou de me perguntar. Se ele não tem essa informação, amanhã ele ejacula e passa esse dedo cheio de sêmen dentro da vagina de uma menina e sem querer ele se torna pai ou ela se torna mãe num momento que eles não estão preparados para isso, e nem é a intenção deles quando estão brincando sexualmente. Mas a brincadeira sexual, ela faz parte. Né? Ela faz parte da vida do Felipe, ela faz parte da vida de todos os adolescentes. E que, portanto, é importante que a gente tenha conhecimento para poder lidar com responsabilidade. Então, se uma situação, uma circunstância que a gente não sabe e não tem para quem perguntar, a gente vai pelo acerto e erro, né? Vamos testar na vida. Se deu certo, deu certo. Se não deu, eu me ferrei. Então, a gente pode evitar, né? Isso que eu chamo de a gente preparar os nossos filhos para eles não voarem com a asa quebrada. A gente preparar os nossos filhos para eles voarem com a asa forte, com a asa capaz de bater, com a asa de fazer como o Felipe, que se ele não tiver para quem perguntar, ele, pergunte para uma outra pessoa, não fique intimidado, nem acomodado e nem indo vivenciar esse erro porque tem medo de perguntar para as pessoas. Então é importante que a gente dê essa estrutura para os nossos filhos, para que, e se possível, essa conversa vier do pai ou da mãe, poxa, melhor ainda,
Porque quem quer, sabe, o melhor para os nossos filhos? Sabe, nós pais, nós mães queremos o melhor para os nossos filhos. Então, quando eles encontram no casulo deles, né, esse suporte, esse aconchego, essas respostas, esse casulo vai ser sempre uma referência para ele. Eles vão voar alto, mas eles nunca vão deixar, né, de na hora que tiver uma dúvida, na hora que tiver uma explicação que eles precisem, eles vão sempre buscar nessa mãe, nesse pai, essa sua referência, né, como figuras que ele pode acreditar no que diz, porque pode orientá-lo naquele momento de aperto, naquele momento que ele não está sabendo como lidar com determinada coisa. Então é muito importante a gente ter esse papel estruturador, né, durante esse período da adolescência. Então, gente, vamos entendendo, né, que esse período aí da adolescência, esse período, principalmente, né, o período da puberdade, quando a puberdade vai chegando, que vai despontando essas mudanças no corpo deles, não são mudanças físicas e pronto, né? Essas mudanças impactam na relação dela. Por exemplo, uma menina que começa a ter esse brotinho, né, do seio, começa a ter esse inchaço do brotinho do seio dela. Isso daí começa a dar a ela uma noção, opa, não sou mais uma menininha. Se eu não sou mais uma menininha, ela já começa a mudar o comportamento. Ela já começa a se interessar por outros assuntos. Ela já começa, nesse momento, a querer... Então, se eu não sou mais uma menina, eu estou virando uma mulher, como é que mulher se comporta? Quem é essa mulher que eu sou? E aí ela vai buscar... né, treinar ser essa pessoa que ela é. E nesse treino do ser quem ela é, tem de tudo, mas principalmente o ser sexual que ela é. Porque uma das coisas que a gente precisa entender, quando eles nascem, né, nesse segundo parto, que o Tiba falou, quando a menina menstrua e o menino ejacula, aconteceu o parto. Aconteceu o parto significa o quê? Significa que eles estão prontos para fazer sexo. Significa que eles estão prontos para a reprodução. E por que a puberdade transformou todo o corpo desse menino e dessa menina? Por que a gente não vira homem e mulher com o mesmo corpo de criança? Porque a gente tinha que se tornar atraente sexualmente. A gente teve que desenvolver as nossas capacidades. E cada vez, não é, que a gente foi aculturando a nossa vida, que a gente foi introduzindo no nosso... que a gente foi introduzindo no nosso jeito de ser, não é? Do nosso jeito de ser e de conquistar outros atrativos além do cio, mais ainda, né, a natureza foi investindo na nossa configuração corporal. Então, quando a gente entra na puberdade, ali na puberdade está acontecendo uma outra mudança na gente, né? Uma outra mudança estrutural do nosso corpo. Quando a gente nasce com as características sexuais primárias. Essas características sexuais primárias, o que elas nos dão? Elas nos dão uma identidade, né? Uma identidade assim, uma definição. Olha, você nasceu do sexo masculino, você nasceu do sexo feminino. Então, pelos genitais que a gente tem, se diz então que você é do sexo masculino ou que você é do sexo feminino. Então, durante a gestação, esse sexo foi sendo formado. Agora, na puberdade, o que a gente está fazendo? A gente está se transformando para a gente poder agora, já que sou desse sexo, como é ser desse sexo? Como é que eu me comporto sendo desse sexo? O que eu tenho que fazer para viver e ser sexualmente desse sexo? Então, esse é o momento de construção, né? Agora, dos caracteres sexuais secundários. Então, tem a parte física, que é essa que a gente vê das transformações do corpo, mas junto com essa parte física,
vem também uma mudança cognitiva, ou seja, ela está aprendendo a ser menina, ele está aprendendo a ser menino, ele está aprendendo como menina se comporta. Ah, minha filha tem só 10 anos de idade, Helena. A minha filha, sabe, ela ainda não sabe nem o que é isso, sabe? E aí eu fui numa festa, tomei a maior surpresa, porque ela voltou da festa me contando que tinha ficado com um garoto. Então isso quer dizer que ela já está pronta para namorar? Não, ela ainda não está pronta para namorar. Mas ela já está pronta para ficar. Por que ela está pronta para ficar? Porque, como eu disse para vocês naquela live que eu falei sobre o ficar é um momento de construção desse papel sexual. É um momento que ela está treinando o ser do papel sexual dela para poder vir a ser adulta. Então, ela fica, mas o outro tanto faz. O outro pode ser menino, pode ser menino, porque o outro é um isso. Por isso que quando vem essa história da bissexualidade, numa idade muito novinha, como por exemplo 10, 11, 12 anos, é um momento que existe essa confusão, porque existe uma necessidade do treino do papel, mas ainda não existe uma definição, porque para esse treino do papel, sabe, lembra quando eles têm 4 anos de idade, que eles estão ali brincando? A intenção ali de 4 anos é a curiosidade e a sensação do prazer. Aqui, aos 11 anos, não é que o outro desperta o erotismo e a vontade de ser o parceiro. Não, o outro precisa existir para eu treinar o meu papel. O outro precisa existir para eu ser quem eu sou, para eu saber quem eu sou. Né? Então, nessa hora pode dar muita confusão. E, portanto, muitas vezes, esse eu sou bissexual... eu sou bissexual, pode estar nessa confusão dessa identidade, porque ela ficou com uma menina ou ela ficou com um menino no seu treino de papel, mas porque o outro não importa, o que importa é aprender a beijar, o que importa é aprender a trocar carícias, o que importa é aprender a estar com alguém, e nesse momento esse alguém pode ter sido alguém do seu mesmo sexo. E, em geral, muitas vezes isso acontece em função de haver uma intimidade muito grande, né, do grande amigo, da grande amiga nesse momento, e isso muitas vezes é a oportunidade que eles têm e pode trazer esse tipo de confusão. Então esse é um momento também de aprendizagem, aprendizagem do ser. Então ele também vai passar por essa fase, né, de mudança cognitiva que vai causando impactos na vida deles. Então não é só uma mudança do corpo, é uma mudança também do olhar, é uma mudança do ser. Como é também uma mudança psicoemocional. Ora, com tudo isso aí acontecendo, eles conseguem ficar tranquilos, achar graça em tudo. Então você tira uma brincadeira de mau gosto com aquele menino, com aquela menina, e aí ele vai achar graça? Ah, Lena, sabe, meu amigo só fez um comentário porque ele estava desafinando a voz, uma bobagem, e aí já explode. Claro que ele explode, porque para ele não é bobagem. Porque para ele é uma situação muito importante, é uma situação muito séria. Para ele, isso ali está afetando, ele não sabe quem ele é, aquela voz não era a voz que ele tinha antes. E também não é a voz que ele quer ter agora ainda. Então tudo isso vai gerando, né, uma série como é que diz? De sentimentos que precisam desse nosso suporte. Aqui tem uma outra colocação. Você não acha que está muito modinha essa coisa de bissexualidade? Então é isso que eu já comentei aqui, né, sobre essa questão. Pode ser modinha, não sei, né? A moda é sempre algo novo que as pessoas trazem e que há uma aceitação daquele grupo. Então o que eu posso dizer é que a bissexualidade é algo que está acontecendo, porque talvez eles estejam descobrindo que existe uma liberdade maior em você ser bissexual do que você se fechar no hétero ou no homo. E com isso, como estão numa sociedade, como eu falei, mais aberta, eles se sentem com a oportunidade de viver experimentações e de, portanto, se dizer assim. Então, a gente só vai saber se é modinha ou não a partir dos estudos que começarem a surgir a partir de agora. E é tudo muito novo, né? Então, a gente não tem ainda um estudo. Eu, inclusive, fui buscar isso, mas eu não encontrei nenhum estudo ainda que fale se está existindo algum movimento ou está existindo algum fato novo que faça com que as meninas e os meninos hoje muito novos já se digam bissexuais, né?
A minha filha de 11 anos, ela não troca de roupa na minha frente, tem vergonha. É normal? Ou ela não confia em mim? Ela não confia nela, Janiele. Ela tem receio de lhe desagradar. Ela tem receio que o corpo dela não corresponda às suas expectativas. Então, porque provavelmente não deve estar correspondendo às expectativas dela. Porque com essa idade o corpo dela está começando a mudar. E como ela deixou de ter o corpo de menina, de criança, muitas vezes meninas nessa idade, elas já começam a ter pelos. Então ela começa ela mesma a estranhar o seu próprio corpo. Então, como nem ela se sente à vontade ainda com o corpo dela, então é natural que nesse momento essa coisa da vergonha, essa necessidade de privacidade, seja algo extremamente importante para ela. E a gente precisa respeitar. Agora, é também importante que a gente chegue perto e pergunte: Nancy, filha, você está com vergonha de mim? Não pergunta se ela está com vergonha de você, mas pergunta qual é a necessidade dela, por que ela precisa esconder o corpo de você? Por que ela não quer que você veja ela despida? Conte para ela como era você com a idade dela. Você também se sentia à vontade ou não se sentia à vontade com a sua mãe? Enfim, ela não está conseguindo ter com você algo aí, ela está com medo de decepcioná-la. Então, você precisa esclarecer para saber o que está acontecendo aí, que ela está com esse receio. Às vezes, não é de decepcioná-la, mas por ter um corpo que está se transformando e é um corpo estranho para ela, ela precisa dessa privacidade, ela precisa desse momento com ela mesma. E o importante é você entender, para não ter um julgamento que lhe afaste dela, né? Porque é nessa hora que a gente muitas vezes vem com um tipo de comentário: e aí, filha, confia na mamãe, a mamãe tá aqui, não é para você fazer isso, e ela acaba ficando mais constrangida ainda. Então é natural, constrangimento sim nessa idade, em função dessa mudança do corpo dela e dessa estranheza, e que, portanto, a tendência é elas quererem mais privacidade. Agora, você pode ir mais fundo, né, conversando com ela e perguntando como é que ela está se sentindo com esse corpo, se tem alguma coisa que você pode fazer para ajudá-la a entender melhor. Enfim, se tem alguma coisa nela que ela não gosta e que ela está querendo esconder de você, mas que, quem sabe, ela não gosta, mas você vai gostar, ou você pode gostar, porque tudo que há nela você gosta, enfim. A gente tem meios, né, de encontrar aí um caminho para abrir essa conversa e chegar mais perto, né, da sua menina, porque ela está precisando que você chegue perto dela. Isso não significa que ela quer você longe dela. Ela só quer que você não veja o corpo dela, porque nem ela sabe o que está acontecendo com esse corpo, né? É muito novo para ela. Lena, a aceitação da bissexualidade está bem maior atualmente. Conheço mulheres que já tiveram relacionamentos com homens, têm filhos adultos e agora se relaciona com mulheres. Então, é o que eu comentei aqui no começo, né? A bissexualidade, a gente pode ter, muitas vezes, tem mulheres que eram bissexuais, mas que por uma questão educacional, por uma questão de ensinamentos, por uma questão da sua educação, ela aprendeu que isso não era uma coisa positiva, então ela tentou negar isso a vida inteira, e quando chega na fase adulta, que você de fato se reconhece e que você, sabe, tem seus conceitos, os seus valores muito mais entendidos e menos ameaçados, você consegue se posicionar e se conhecer melhor e buscar aquilo que de fato te faz feliz. Então, se tem mulheres que o que de fato lhe fazia feliz era estar se relacionando com uma mulher, ou o homem com um homem, ou não ter essa diferenciação, eles vão buscar esse entendimento, esse jeito de viver sem preconceito, sem medo de julgamento, porque ela tem hoje uma estrutura psicoemocional capaz de enfrentar essa sociedade e de viver aquilo que de fato ela é. Então, muitas vezes a gente deixa de viver, isso eu não estou falando daqui da sexualidade, mas isso vai em todos os nossos âmbitos. Se a gente for olhar, a gente tem coisas que a gente aprende a fazer, não porque é para ser feito. Por exemplo, se a gente pega alimentação, eu adoro trazer alimentação, porque primeiro eu adoro cozinhar. E segundo, porque a alimentação ela é muito próxima, né, da sexualidade.
Então, por exemplo, a alimentação. A gente aprendeu que no café da manhã se toma suco de laranja, se come pão, se come uma torrada com geleia ou com requeijão. No sul, no sudeste, né? Aqui em Alagoas, eles já também começam a comer, já também se come desse jeito, né? Porque com toda essa globalização, a gente também hoje, já no dia a dia, não tem mais aquele café nordestino. Mas existe o café nordestino, que nunca é feito aí no Sudeste, né? A não ser que seja por uma família nordestina, onde você tem carne do sol, macaxeira, ovo, inhame, salsicha. Você tem, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, você vai ver o café da manhã do americano, é completamente diferente. Quando eu fui a Israel, que eu vi o café da manhã que tinha peixe, eu digo, meu Deus, comer peixe de manhã. Mas para mim, que não tem esse hábito. Então, a orientação sexual não é uma questão de hábito, mas a gente adquire uma série de conceitos que vão interferir no nosso desprendimento para a gente ser quem a gente é, para a gente ser quem a gente de fato, a gente gostar de quem de fato a gente gosta. Então, existe esse tipo de movimento cultural que vai influenciar nessa nossa dificuldade de se expor. Então, por exemplo, se você chega numa casa de nordestino e você vai provavelmente ficar constrangido, né, de pedir, sei lá, uma coisa diferente no café da manhã, né? Vamos supor, de pedir uma geleia. Às vezes até tem uma geleia, mas sei lá, se chegar num ambiente onde isso é algo que não é do hábito, não é da costume daquela natureza, você se sente mais constrangido. A não ser que você seja uma pessoa muito segura, uma pessoa dona de si, uma pessoa, sabe, que consegue, que suporta levar um não, ou que suporta a crítica, o julgamento. Aí você pega e se coloca de uma forma muito mais tranquila. E o que está acontecendo hoje? Hoje essa pressão não é tão forte. Então essas meninas e esses meninos estão conseguindo dizer e ser bissexuais de uma forma muito mais leve, porque eles hoje vivem numa sociedade que isso já não é uma estranheza tão forte. Já não tem mais, sabe, uma conceituação e um peso tão grande como teve um tempo atrás. Ah, então não teve um tempo atrás. Antigamente era porque não tinha? Não, tinha. O que as pessoas não tinham era coragem e capacidade para suportar essa pressão social que existia, que era muito mais forte do que a de hoje, com pessoas muito menos esclarecidas e preparadas. Hoje você tem adolescentes muito mais esclarecidos e preparados com uma sociedade muito mais flexível. Então, pode ser modinha? Pode, não sei te dizer. Mas eu acredito que está existindo um movimento. E se está existindo um movimento, a gente tem que prestar atenção, no mínimo, né? Vamos ficar aí atentos e ouvir as nossas filhas e ouvir os nossos filhos. Bom, gente, estamos aqui já quase finalizando. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui no Instagram. Lena, como reagir ao encontrar a menina se esfregando na cama? É um momento, ou seja, ela tem 9 anos, é um momento que a menina, como eu falei, está começando a se descobrir. Agora os hormônios estão, né, começando a querer dar o ar da graça, vamos dizer assim, né? Ela deve estar começando aí o seu início de mudanças, né? Ou seja, isso deve ter alguma coisa a ver com o início da puberdade dela. E veja, a criança, desde pequenininha, ela já descobriu que os genitais causam prazer. Você já vê uma menina de 3, 4, 5 anos em cima de uma almofada, numa brincadeirinha de cavalinho na sua perna. Ou seja, a sensação do se esfregar já é uma sensação conhecida. Só que agora, aos 9, essa sensação causa um impacto diferente. Porque agora, com o começo desses hormônios, aquilo que antes, né, era só uma coisa de curiosidade, que dava uma cosquinha, agora já é algo que, sabe, começa a querer dar um comichão, mas ainda é um pouco confuso. Então, o que ela está fazendo é que ela está se descobrindo, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Como reagir ao encontrar as nossas filhas? Esse é um momento de privacidade dela. Se ela estava no quarto dela, se ela estava lá sozinha, o que a gente pode fazer é entender que isso que está acontecendo com ela não é nada de anormal, é parte do desenvolvimento dela, é uma descoberta sexual dela, e que o que a gente deveria fazer era respeitar.
Se ela está no quarto dela, dá meia volta e sai. Ah, mas eu não consigo, Lena, ficar imaginando que a minha filha está se esfregando, que é onde já se viu uma coisa dessa e tal. Eu não consigo, então é você quem tem sabe, que se resolver. É você que vai ter que buscar conhecimento em você e no que já existe, para entender por que você não aceita, né? Por que a gente estranha. Eu sei que em parte a gente estranha porque a gente é pego de calças curtas, a gente é pego sem saber o que a gente pode esperar da nossa menina com 9 anos. Então a gente fica olhando para a carinha dela, que ainda é uma carinha de menina, e não passa pela cabeça da gente que ali já começou a ter um corpo que está ali entrando nos seus primeiros movimentos para querer sair do casulo. Então, o movimento agora é aí, Hilda, que você, como o casulo dela, né, como o ninho dela, como o suporte dela, você pode até chegar e dizer: eita, filha, eu entrei aqui sem querer e vi que você estava, sabe, estava se descobrindo aqui, num momento muito seu. Você quer conversar com a mamãe sobre isso? Pode ser uma coisa que você diga para ela. Mas, ou não dizer isso, você simplesmente trazer o assunto sem colocá-la em exposição, para ver se ela tem alguma pergunta, para ver se ela quer conversar com você de alguma coisa. Você pode contar a história de uma outra terceira pessoa, que a menina estava se tocando, ou que nessa idade é comum as meninas começarem a ter interesse. Você já está sentindo alguma coisa? As suas amigas já comentam alguma coisa? E você aí, e começando essa conversa sobre as sensações que o corpo dela pode provocar nela, tá? Ah, que legal. Você é alagoana, meus pais são daí. Me sinto em casa quando vou para Alagoas. Tem uns primos aí, amo Maceió. Eu também, eu amo Maceió. Morei 40 anos em São Paulo e agora estou de volta. Faz 2 anos que eu voltei aqui para minha terra amada. Meu tempo todo, tudo era pecado. Hoje é uma adolescência em equilíbrio. Isso, Iris. Hoje a gente não tem tanto pecado, né? Ainda bem que temos muitos estudos, muito conhecimento e a gente vive hoje uma adolescência que tem muito mais informação. Por isso que a geração de vocês é uma geração que não pode se dar o luxo de não saber das coisas, de achar, deixa para lá, isso ele se resolve. Não, eles estão precisando que vocês se informem, que a gente saiba o que a gente diz para os nossos filhos e ajudá-los nessa transformação. Oi, doutora, esse papo pode ser sobre qualquer dúvida? Sim, Irinha, pode ser sobre qualquer dúvida, sobre qualquer coisa que você queira conversar com a sua filha ou com o seu filho. Foi por isso que eu fiz o Papo Firme, né? O Papo Firme, ele tem exatamente esse propósito, da gente se preparar para poder conversar com os nossos filhos sobre qualquer assunto deles de sexualidade. No meu caso, né, de falar de sexualidade. Mas, obviamente, que quando você fala de sexualidade, você também pode falar de outras coisas. E a própria sexualidade puxa outras áreas da nossa vida. Então, conversar com os nossos filhos sobre qualquer dúvida que você tenha só vai aproximar vocês deles, tá bom? Me tira uma dúvida, tenho um filho de 15 anos e ele sempre vem me perguntando e me mostrando vídeos que são críticas à mulher. Fui questioná-lo sobre por que critica tanto a mulher. E vangloriar tanto o homem. Ele ficou bravo comigo e achou que eu não dei apoio para ele. Como agir nesse caso? Agora que eu entendi a sua dúvida, Adriana. Então, nós vamos isso é uma pergunta, assim, na verdade, tudo depende da forma como a gente respondeu, né? Não sei exatamente como é que você respondeu para ele, que ele não se sentiu tendo suporte. Agora, o que é importante é você conversar, ou se o seu filho entende que não compactuar do pensamento dele é não dar suporte, você precisa esclarecer para ele o que é, né? Dar suporte e que nem todas as pessoas são obrigadas a pensar como ele. E questioná-lo diante dessa situação que ele traz das mulheres. E por quê? De onde que ele traz, né, tanta crítica assim, negativa para a mulher? Conversa com ele, faça ele perceber que você é mulher. Como é que ele lhe vê? Como é que ele vê essas críticas em você, que é uma referência para ele de mulher?
Então, conversa com eles sobre essas questões. Agora, é importante a gente não ficar brava, porque quando os nossos filhos também vêm com algo que a gente discorda, a tendência da gente é ficar brava com eles. Então, tem que aguentar, ouvir o que eles dizem para poder questioná-los e a gente poder, então, educá-los. Senão, a gente tromba e a trombada não leva a nada. Bom, gente, foi um papo bem gostoso. Falei bastante. Nosso tempo aqui já acabou. E eu vou ficando, então, por aqui. Beijo e obrigada aí pela participação de todos e parabéns mais uma vez para quem ficou aqui comigo durante todo esse tempo, tá bom? Beijo meninas, beijos meninos, beijos mães. Tchau para vocês.